Bom dia, vamos então dar início ao nosso webinar de hoje. O tema de hoje será como preparar o meu website para o GDPR, portanto, para o novo Regulamento Europeu da Proteção de Dados. Antes de passarmos ao conteúdo, gostaria de passar a me apresentar. Portanto, o meu nome é Ricardo Alencastre, desenvolvo a minha atividade na área do digital e da internet desde 99 e como CEO da Alencastre.net desde 2001. Tenho-me dedicado desde sempre à área do digital, e-commerce, web, e tenho trabalhado não só a nível de Portugal, como a nível internacional, sendo que hoje em dia, inclusivamente, resido em Copenhaga, onde temos a sede do grupo, e acabo por dividir o meu tempo entre Copenhaga, aliás, Dinamarca e Portugal. Também gostaria de apresentar a nossa agência. Portanto, a nossa agência é uma agência especializada na área do web design, web development, e-commerce e marketing. Temos escritórios em Copenhaga, Lisboa, e Londres. Também no Porto, em Portugal. Gostaria também de falar um pouco do funcionamento do webinar. A sessão está a ser gravada. O vídeo da sessão será disponibilizado posteriormente no nosso canal do YouTube. Deixo-vos aqui o URL, onde podem encontrar o nosso canal. A sessão terá a duração de aproximadamente 1 hora, e haverá um período no final cerca de 10, 15 minutos para que possam colocar as vossas perguntas e respostas. Respostas serão dadas por mim, obviamente. Antes também de passarmos aqui ao conteúdo do webinar de hoje, gostaria também de deixar aqui um aviso legal, como não poderia deixar de ser. Portanto, queria referir que as medidas identificadas na apresentação de hoje não devem ser interpretadas como uma consultoria legal por parte da Alencastre.net, até porque essa consultoria legal terá sempre ser feita por um consultor jurídico, por um advogado, por um jurista. E também deixar aqui uma chamada de atenção que deverão sempre consultar o consultor jurídico de forma a garantir que a vossa empresa cumpre todas as formalidades necessárias e legais para cumprir o novo regulamento. Por fim, gostaria ainda de referir que as medidas descritas no documento que vos irei apresentar são, no fundo, a interpretação do novo regulamento por parte dos consultores jurídicos com quem colaboramos. Passando ao programa do evento, irei falar um pouco sobre o que é o GDPR, portanto, o novo Regulamento Europeu da Proteção de Dados. Irei também focar aqui uma parte do nosso conteúdo de hoje aos cookies e o que é que são os cookies e o que é o tracking. Muitas das vezes ouvimos falar de cookies e as pessoas não percebem muito bem o que é que se trata. E depois irei falar de quais as principais medidas a implementar. Gostaria de ainda deixar uma ressalva. O workshop ou o webinar de hoje não é ou seja, não é um evento ou não é um webinar sobre o GDPR. Ou seja, não se pretende explicar o GDPR em pormenor, mas sim que medidas. Portanto, estou a assumir que muitas das pessoas que estão a participar neste webinar já ouviram falar do GDPR, já até pela altura do ano em que estamos, portanto, o GDPR terá que ser implementado até 25 de maio, portanto, menos de um mês. Portanto, quero essencialmente focar-me em que medidas é que devemos implementar ou que cuidados devemos ter no nosso website. Não obstante, irei falar muito brevemente do que é que se trata o GDPR. E, portanto, o que é o GDPR? O GDPR é a sigla de General Data Protection Regulation, ou, em português, Regulamento Europeu da Proteção de Dados. E é um novo regulamento que entrará em vigor a 25 de maio de 2018. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, e eu inclusivamente tenho encontrado pessoas que têm essa ideia, que é uma nova lei que vai ser implementada em 2018. É verdade que entrará em vigor em 2018, mas já está, foi uma lei foi um regulamento que já foi votado há 2 anos atrás, portanto, a partir de 25 de maio de 2018 é que efetivamente será, ou seja, entrará em vigor e as empresas terão que cumpri-lo.
É um regulamento que tem como intenção uniformizar as leis de proteção de dados a nível europeu. Algo que também é desconhecido de muitas pessoas é que ahm, nós, inclusivamente em Portugal, temos a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é uma entidade que, ao fim e ao cabo, ahm, supervisiona as leis de proteção de dados em Portugal e tal era replicado em todos os países da União Europeia, ou seja, cada país tinha a sua entidade ou teria uma determinada entidade que acabava por um, de alguma forma regular e implementar as leis de proteção de dados. O que este regulamento vem trazer é de alguma forma uma maior facilidade, uma maior homogeneização das leis a nível dos diferentes Estados ou Estados-membros da União Europeia. Portanto, todos os Estados passam a se reger por uma lei ou por um novo regulamento que é transversal a todos os Estados. Outro aspecto que aqui convém referir é que este novo regulamento aplica-se a todas as empresas ou organizações europeias, independentemente da sua dimensão. Isto é uma das questões que eu já tenho encontrado várias pessoas, já tenho inclusivamente falado com várias pessoas acerca deste tema, e existe a falsa noção de que isto do GDPR é só para as grandes empresas. É verdade que as grandes empresas têm que cumprir com algumas formalidades que as médias empresas ou pequenas empresas não têm. No entanto, o regulamento, como base, e portanto, todas as regras impostas por este novo regulamento aplicam-se, na realidade, a todas as organizações ou empresas, independentemente da sua dimensão. Além disso, uma novidade que este regulamento também traz acaba por ser o facto de que hum, estas regras têm que ser também, inclusivamente, cumpridas por empresas que, ou organizações que, apesar de não estarem ou não terem sede em espaço europeu, forneçam bens ou serviços no espaço europeu. Por exemplo, um dos aspectos que quem é utilizador do Facebook já se apercebeu que nas últimas semanas o Facebook teve a mandar e teve a enviar uma série de avisos, e inclusivamente uma série de alterações na forma como protegem os dados dos seus utilizadores. Vocês, como os utilizadores de Facebook, muito provavelmente foram notificados dessas alterações e tudo isto tem a ver exatamente com o GDPR. Apesar de ser uma empresa norte-americana, se quer ter operação ou prestar serviços a cidadãos europeus no espaço europeu, também tem que cumprir estas normas. Na realidade, o GDPR acaba por ser um desafio, tem gerado alguma frustração, principalmente nos diretores de marketing, nos diretores de informática, nas nossas empresas. E é um desafio principalmente para empresas com uma forte presença online. E quando eu digo forte presença online, firma, por exemplo, o componente de e-commerce, intranets, extranets, até um simples site obriga a cumprirmos com algumas normas, embora se formos a falar de um site mais institucional, acabe por ser mais fácil, de alguma forma, de implementar essas novas regras e procedimentos. As empresas terão que, obviamente, implementar novos procedimentos e medidas por forma a cumprir este novo regulamento. Também de referir que todo o software e aplicações informáticas utilizadas pelas empresas e organizações europeias terão que ser revistas e estar em conformidade com o novo regulamento. Ou seja, têm que estar em compliance com este novo regulamento europeu. Alguns conceitos. Eu não quero explicar, eu não sou advogado, obviamente, portanto não quero entrar em questões legais, mas gostaria de explicar alguns conceitos associados ao novo regulamento europeu. Portanto, ao nível do regulamento europeu são definidos diversos tipos de entidades. Por exemplo, data subject acaba por ser uma pessoa individual e os seus dados pessoais. Um data controller serão, no fundo, as empresas ou organizações que vão armazenar os dados dessas pessoas. Por exemplo, vocês, ao terem um cliente e esse cliente ser um cliente particular, por exemplo, vocês normalmente acabam por ter dados desse mesmo cliente, como o seu nome, o seu número de contribuinte, possivelmente os dados do cartão de cidadão, a sua morada, o seu e-mail, o seu número de telefone. Portanto, vocês, ao gerirem essa informação desse cliente, vocês são um data controller.
Ou seja, vocês estão a armazenar os dados dessa entidade e estão, de alguma forma, a manipular ou a gerir esses dados. Depois foi introduzido também o conceito do data processor, ou um tipo de entidade que é o data processor, que ao fim e ao cabo é uma empresa ou uma organização que vai processar os dados pessoais de alguém em nome do data controller. Isso acontece hoje em dia, cada vez mais, é algo que acontece com muita regularidade. Por exemplo, se imaginemos que vocês têm um CRM onde vocês organizam ou têm os dados dos vossos clientes ou até dos potenciais clientes e esse CRM está na cloud, então vocês estão a recorrer a um data processor. Se esse CRM for, por exemplo, da Salesforce ou for da Microsoft, nesse caso a Microsoft ou a Salesforce é o vosso data processor. Ou seja, é uma entidade que está a gerir os vossos dados, está a armazenar os vossos dados em nome da vossa empresa. Também convém clarificar o que é que são dados pessoais. E, portanto, dados pessoais são toda e qualquer informação que permite identificar uma pessoa. Inclusivamente, um dos aspectos referidos neste regulamento é a questão do IP. O IP poderá permitir identificar uma pessoa. O IP, para si, poderá não identificar quem é que está a utilizar, mas é um caminho ou é uma via para efetivamente alguém conseguir identificar uma pessoa. Portanto, o IP acaba por estar abrangido como um dado pessoal. Convém isto também ficar muito claro, porque até quando estivermos a falar das medidas a implementar ao nível do nosso website, é muito importante ter esta noção. Algumas das regras ou que estão agora vão entrar em vigor ao nível do novo regulamento é a questão do consentimento. As empresas ou as organizações têm que garantir que toda e qualquer recolha de dados é efetuada de forma clara. Ou seja, que se eu vou recolher, por exemplo, se eu tenho um formulário de contacto no meu site para pedidos de orçamentos, eu tenho que ser dar de alguma forma, ou seja, de uma forma clara ao utilizador do meu site para que fim é que se refere aquela recolha de dados. Além disso, todo o consentimento tem que ser obtido e tem que ser efetuado de forma clara e inequívoca através de uma declaração ou ação afirmativa. Vou-vos dar um exemplo. Se tiverem um formulário, uma boa prática será, por exemplo, no vosso site, uma boa prática terá ter uma checkbox que está inativa e que o utilizador tem que ativar para conseguir submeter o formulário. Dessa forma, ele está a tomar uma ação afirmativa ao vos passar esses dados. Além disso, todo o software, aplicações informáticas, incluindo websites, aplicações mobile, terão que ser revistas por estarem em conformidade com o novo regulamento e com estas novas regras do consentimento. Outro aspecto é que os data subjects passam a ter direito à correção dos seus dados. E as empresas também têm que garantir a correção desses mesmos dados em todos os seus registros, incluindo todo o seu software, aplicações ou informática e até os websites onde existam os dados dessa pessoa ou dessa entidade. Além disso, o utilizador ou o data subject tem o direito de ser esquecido. O data subject poderá a qualquer momento solicitar a eliminação de todos os seus dados e as empresas têm que cumprir com esse direito e com esse pedido. E têm que eliminar todos os registros do data subject em todo o software, aplicações informáticas, incluindo websites e as aplicações mobile. Aqui, obviamente, a lei também prevê exceções. A exceção, mas obviamente que isso é algo que tem que sempre ver com o vosso advogado, mas a exceção será, por exemplo, situações em que vocês necessitam dos dados para cumprir com legislação. Ou por exemplo, vocês não conseguem eliminar os dados ou não podem eliminar os dados se o cliente for um cliente ativo. Vocês precisam desses dados para cumprir questões, por exemplo, fiscais, como a emissão de uma fatura. Portanto, só deixar claro aqui que existem exceções. Queria também falar um pouco sobre os cookies e o tracking. Portanto, há sempre dúvidas o que é que são os cookies.
E nos últimos anos, desde 2012, que sempre que entramos num site vemos as barras de cookies e que diz um texto do género ao navegar neste website está a aceitar os cookies, e os cookies é algo que nós instalamos no vosso site com o objetivo de melhorar a experiência do utilizador, blá, 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 blá. Portanto, eu vou aqui vos explicar aqui de alguma forma o que é um cookie. Um cookie, no fundo, é um código que um website instala nos nossos dispositivos. Sempre que nós visitamos um site, nós descarregamos, entramos num browser, estamos a navegar no browser e descarregamos um site. Na realidade, o que está a acontecer quando entramos nesse site é que estamos a descarregar uma série de ficheiros. Estamos a descarregar as imagens, estamos a descarregar o HTML desse site e, inclusivamente, estamos a descarregar cookies, que são ficheiros que são colocados no nosso computador e que normalmente instalam um código ou têm um código que permite, de alguma forma, identificar quem é aquele utilizador. E os cookies podem ter objetivos muito distintos. Uma das principais utilizações, por exemplo, dos cookies é para efetivamente melhorar a experiência do utilizador num determinado website. Por exemplo, muitas das vezes vocês registram-se ou entram num determinado site e quando fazem login e metem a vossa password, tem lá uma checkbox que diz manter o login ativo. Ou seja, de alguma forma ter um login automático sempre que vocês entram nesse site. Tipicamente, isso é possível através da instalação de um cookie no vosso website. Portanto, ou seja, o vosso website instala um cookie, ou aquele site instala um cookie no vosso computador. E, portanto, sempre que aquele computador ou aquele dispositivo entra no site, o site vai reconhecer vai ler o vosso cookie, vai ler uma informação que está no vosso site e ao reconhecer que vocês são o utilizador ABC, ele automaticamente vai fazer um login automático. Uh, evitando que vocês tenham que introduzir, sempre que chegam a esse site, tenham que introduzir username e password. No entanto, existem também cookies que têm como objetivo de fazer tracking de quantas vezes um determinado utilizador visita um website ou até quais são as suas preferências ao nível de compras. Quem está a assistir a este workshop ou este webinar e é de marketing, facilmente verá, por exemplo, no Google Analytics, que uma das informações que muitas das vezes está lá patente em termos estatísticos é quem é que são os utilizadores recorrentes ou quantos utilizadores recorrentes tivemos no nosso site ou que percentagem no nosso site é que são efetivamente utilizadores recorrentes. Além disso, empresas como a Google, Facebook e muitas outras também instalam cookies nos nossos dispositivos, cookies esses que permitem identificar os utilizadores através de diversos websites. Aliás, muito recentemente, o Zuckerberg, o CEO da Facebook, quando esteve no Congresso norte-americano, uma das perguntas que lhe fizeram foi exatamente se o Facebook conseguia fazer o tracking de utilizadores em diferentes websites. E basta que esses websites tenham código do Facebook instalado que efetivamente os conseguem começar a construir um perfil dos utilizadores, porque já não se trata apenas de ter um cookie que é utilizado num determinado website, mas acaba por ser um cookie que é usado transversalmente em diversos websites que nos permitirá, ou que lhes permitirá a eles, a construir o perfil de um determinado utilizador ou perceber as características dos visitantes. Portanto, coisas como quais são as suas preferências em termos de publicidade, quais são os produtos que compram, em que sites é que eles habitualmente andam. E esta parte é que efetivamente começa, ao fim e ao cabo, que o regulamento quer, de alguma forma, regular. Portanto, no âmbito do novo regulamento, os cookies utilizados no tracking de utilizadores constituem um problema. Principalmente se tal for feito sem autorização prévia. E como eu estava a referir, muitas pessoas desconhecem que por exemplo, utilizando ferramentas de estatísticas, por exemplo, se vocês já tiverem o Google Analytics instalado no vosso site, vocês podem estar a criar cookies de tracking nos dispositivos de quem visita os vossos sites.
e isto fará com que o vosso site não esteja em compliance com o novo regulamento, porque vocês estão a fazê-lo de forma automática, sem uma autorização prévia dos utilizadores que entram no vosso site. Então vamos passar às principais medidas pelas quais nós sugerimos que sejam implementadas nos vossos websites. Lembrem-se que à medida do workshop, deste webinar, caso queiram colocar as vossas perguntas no software que foi instalado para conseguirem aceder a esta sessão, existe lá uma caixa onde podem colocar as vossas perguntas. Portanto, se quiserem, ao longo do webinar, enquanto eu vou falando, estejam à vontade para ir colocando as vossas questões, que no final terei todo o gosto de respondê-las. Dar a resposta às vossas perguntas. Então, principais medidas a implementar. Vamos falar daqui algumas. Política de privacidade, como obter consentimento na recolha de dados, email marketing e a questão do tracking ao nível do email marketing, alteração do consentimento e o direito ao esquecimento. Também iremos falar um pouco dos formulários novamente. A gestão dos cookies. Existem ferramentas que vos permitem gerir a instalação dos cookies nos vossos sites. Iremos também falar do Google Analytics e do Tag Manager. O que é que devemos fazer em termos de proteção de dados e da instalação do certificado SSL, e também vamos falar um pouco de logs. Então vamos começar pela política de privacidade. Algo que eu tenho visto, inclusivamente nos sites dos meus clientes e de empresas que eu vejo, sites que eu visito e tudo mais, é que algo que eu vejo transversalmente é que as políticas de privacidade ainda não são claras. Portanto, este novo regulamento obrigará a uma revisão das políticas de privacidade. E estas políticas de privacidade têm que passar a ser claras e de fácil interpretação. Algo que nós vemos muitas das vezes quando entramos num determinado site e vamos ver a política de privacidade ou até os termos e condições de utilização do site. É, é aquela linguagem que eu costumo dizer que é para advogado, o advogadez. E a verdade é que os utilizadores não têm conhecimentos legais para identificar contratos, muitas das vezes para saber interpretar um contrato. Portanto, a política de privacidade terá que ser revistas. E terão que ser revistas e construídas de uma forma clara e fácil de interpretação. Além disso, teremos que passar a disponibilizar informação sobre que dados é que nós estamos a recolher, com que fim, que tratamento será dado a esses dados, quem tem acesso a esses dados. Por exemplo, imaginemos que vocês têm Google Analytics instalado no vosso site. Têm que referir que na política de privacidade que vocês têm o Google Analytics e que, neste caso, a Google tem acesso a esses dados, porque esses dados estão a ser partilhados com terceiros. Vocês estão a partilhar os dados de estatísticas do vosso site com a Google. Por exemplo, se vocês têm, e isto é algo que acontece com muita regularidade em muitas empresas que eu conheço, por exemplo, imaginemos que vocês têm um CRM. E sempre que alguém preenche um formulário no vosso site, na realidade, esses dados estão a ser passados para o CRM. E se o vosso CRM está na cloud, vocês invariavelmente estão a partilhar esses dados com a empresa que vos fornece o CRM. Não estou a dizer que não existem contratos entre a vossa empresa e a empresa fornecedora do CRM, mas na realidade está a haver uma partilha de dados. Portanto, é importante que revejam a vossa política de privacidade e que a construam de uma forma que seja clara e de fácil interpretação e que tenham cuidado de colocar efetivamente nessa política de privacidade, mais uma vez, que dados são recolhidos, com que fim, que tratamento será dado a esses dados, quem tem acesso a esses dados e com quem é que vocês estão a partilhar esses dados. Além disso, é extremamente importante que vocês passem a recolher o consentimento que vos é dado. Imaginemos que vocês têm um formulário, aqui dando um exemplo, imaginemos que têm um formulário no vosso site para pedidos de orçamento. É extremamente importante que quando alguém preenche esse formulário e aceita os termos e condições e clica lá na checkbox a dizer eu aceito os termos e condições ou aceito a recolha dos meus dados e tomei conhecimento da política de privacidade, é extremamente importante que vocês mantenham um log.
Inclusivamente, por exemplo, a instalação dos cookies, de acordo com o novo regulamento, e visto que muitos dos cookies, como já foi falado, permitem o tracking desses utilizadores ou desses visitantes do vosso site, inclusivamente passa a ser necessário que vocês, aquela barra de cookies que nós até agora hoje em dia vimos e que acaba por não fazer nada e as pessoas simplesmente fecham a informação, a partir de agora essa barra de cookies tem que, de alguma forma, a gestão de cookies tem que garantir que os cookies não são instalados no dispositivo do utilizador enquanto esse utilizador não aceitar a sua instalação. Por exemplo, manter logs de todos os registros que acontecem no vosso site, manter um log de todos os formulários de contacto, manter um log de todos os registros na newsletter e por log manter informação tal como quais são os dados que essa pessoa submeteu, em que data que foi dada essa autorização. Portanto, é importante manterem um log de toda a informação e de todos os consentimentos que vocês recolhem por parte dos visitantes do vosso site e até dos vossos clientes. Porque um utilizador do vosso site, se for registado e fizer compras, acaba por também ser um cliente. Outro aspecto, ao nível do email marketing, é necessário rever todos os procedimentos relacionados com o email marketing. Por exemplo, a utilização da base de dados atual e após a entrada em vigor do novo regulamento, hum, dependerá da forma como a mesma foi recolhida. E isto acaba por ser um tema de alguma forma sensível. Já se devem ter apercebido que diversas empresas vos estão a enviar e-mails a pedir que vocês, de alguma forma, reautorizem essas empresas a conterem o vosso e-mail. Imaginemos que vocês são consumidores de um determinado produto ou serviço e vocês são clientes de um determinado site e esse site envia-vos um e-mail de alguma forma a solicitar que ou a perguntar se vocês mantêm autorização para que esse site ou que essa empresa ou essa marca continue a comunicar convosco através do e-mail. Na prática, o que estas empresas estão a fazer é uma revalidação da sua base de dados. E isto acaba por ser até um tema polémico, até mesmo entre advogados. Eu já falei com advogados que dizem que com a entrada do novo regulamento devemos, de alguma forma, voltar a obter essa autorização. Tenho falado com advogados que dizem que se a base de dados se foi obtida com consentimento dos utilizadores, não é necessário fazer essa revalidação. Portanto, aqui o que é que vos aconselho é falem com o vosso advogado, falem com o vosso jurista e vejam de que forma é que podem ou não manter a utilização da vossa base de dados ou se devem efetivamente fazer uma revalidação dessa mesma base de dados. Há algumas exceções. Por exemplo, o novo regulamento prevê que se possa continuar a enviar e-mails a clientes ativos, ou seja, clientes existentes, no caso de existir um interesse legítimo. Por exemplo, imaginemos um website em que estão registados e que essa empresa alega, ou esse website alega interesse legítimo para vos enviar uma determinada informação. Por exemplo, uma informação legal, uma alteração no âmbito dos serviços que são prestados. Nesse caso, há um interesse legítimo, porque há um interesse legítimo do cliente em receber essa informação. E, portanto, quando existir interesse legítimo, nós podemos continuar a enviar e-mails para a nossa base de dados, desde que sejam clientes ativos e, efetivamente, nós possamos comprovar que existe interesse legítimo do nosso cliente em receber essa informação. Muitos advogados com quem tenho falado e até alguns com quem nós temos obtido apoio jurídico na implementação do novo regulamento e até na implementação do novo regulamento junto dos nossos clientes, muitos deles uma questão que referem é que, em caso de dúvida, se temos dúvidas se a nossa base de dados atual poderá ser ou não utilizada após a entrada em vigor do novo regulamento, então convém efetivamente revalidar a base de dados de acordo com as novas regras. Outra questão que se coloca é a questão do tracking dos e-mails. Todos vocês que são de marketing ou que enviam e-mails ou que têm uma base de dados de e-mails e que enviam comunicação para os vossos clientes ou potenciais clientes,
normalmente essas ferramentas têm estatísticas estas que permitem fazer o tracking da performance do e-mail enviado. Taxas de abertura, links clicados, por exemplo. E isso acaba por ser também um tema sensível. E sempre que obtiverem novos utilizadores na vossa base de dados, convém que efetivamente vocês sejam claros e que o utilizador ou essa pessoa que se registra na vossa base de dados tenha noção de que efetivamente está também a dar consentimento para que haja recolha de dados estatísticos, como é que ele vai interagir com os vossos e-mails. Embora também não obrigatório, mas claramente uma boa prática, convém implementar o Double Opt-in. Conheço muitas empresas que infelizmente ainda não o têm, mas devem fazê-lo. E o que é isto do Double Opt-in? Ao fim e ao cabo se eu estiver no vosso site e se eu introduzir o meu e-mail no formulário de registro na newsletter e clicar no registrar-me ou registrar newsletter ou o que for, passarei, não ficarei automaticamente registado. Nesse caso, receberei um e-mail na minha mailbox e só depois de clicar num determinado link que estará nesse e-mail que eu recebo, é que eu efetivamente comprovo que aquele e-mail é meu e que comprovo que efetivamente quero receber a newsletter. Portanto, acaba por ser uma boa prática implementar a questão do double opt-in ao nível da vossa estratégia de email marketing. Um outro aspecto que temos que ter em conta é o facto de os visitantes do nosso site terem o direito de alterar um consentimento previamente dado. Por exemplo, imaginemos que eu entro num determinado site e ao entrar nesse site aparece uma barra de cookies. Nessa barra de cookies eu aceito que seja instalada uma série de trackings ou uma série de cookies que vão fazer o tracking da minha utilização. Eu posso a qualquer momento mudar de opinião e querer alterar esse consentimento. Por exemplo, um registro numa newsletter. Imaginemos que eu, ou os meus clientes, ao se registarem na minha newsletter, eu perguntei-lhes quais eram as preferências. Eles têm direito a alterar essas preferências ou até, em última análise, fazer o cancelamento do registro nessa newsletter. Portanto, todo o consentimento dado poderá ser alterado. Além disso, deverá ser sempre possível ao utilizador solicitar um esquecimento ou eliminação dos seus dados. E outro aspecto que eu chamo a atenção é que a política de privacidade deverá ser clara na indicação de como é que um utilizador poderá solicitar a eliminação dos seus dados. Por exemplo, se vocês tiverem um site de e-commerce ou um site que obriga o registro dos utilizadores, uma das formas poderá ser implementar um procedimento que permita ao utilizador cancelar o seu registro nesse website. Portanto, no fundo, o que eu vos quero chamar a atenção é que devem ter procedimentos implementados que permitam a alteração do consentimento desse utilizador e também os seus direitos de esquecimento ou de eliminação dos seus dados. Formulários também é uma área interessante, porque sempre que alguém nos contacta através do preenchimento de formulário, na realidade ele está-nos a disponibilizar dados. E, portanto, é importante que todos os formulários de registro, de contacto ou para qualquer outro fim, devam conter formas de obter o consentimento de forma clara e inequívoca. Por exemplo, uma dessas formas será em todos os vossos formulários implementar uma checkbox a dar consentimento à recolha dos dados. Identificar claramente a que se destina a recolha desses dados. Colocar um link também para a política de privacidade. Mais uma vez, reforçar, manter sempre um log de todos os formulários e de todas as autorizações que foram obtidas. E, além disso, a checkbox não deverá estar previamente preenchida de forma a forçar uma ação do utilizador. Ou seja, muitas das vezes nós registramos num site e aparece aparece a checkbox, quer registrar na newsletter e essa checkbox já está ativa. Ao abrigo do novo regulamento, tal não poderá acontecer. Para quê? Porquê? Para haver efetivamente uma ação clara por parte do utilizador a preencher essa checkbox. Eu até pus aqui um exemplo
que temos num site de e-commerce do nosso cliente, em que o cliente, antes de prosseguir com a finalização da encomenda, por exemplo, tem que dizer que leu e aceitou os termos e condições de venda. Mas lá está, a checkbox não está previamente preenchida, o cliente tem que ir lá, tem que haver uma ação afirmativa de que o cliente tem que chegar lá e ativar a checkbox. Um outro cuidado também é a gestão dos cookies. Já falei muito dos cookies, volto a reforçar. É necessário implementar um sistema de gestão de cookies que permita a autorização prévia à instalação dos cookies. Atualmente, se vocês entrarem em qualquer site, ou na grande maioria dos sites que não estejam em conformidade com o novo regulamento europeu, o que é que vai acontecer? Os cookies são, de forma automática, instalados nos vossos dispositivos. No vosso PC, no vosso tablet, no vosso telemóvel. E de acordo com o novo regulamento, desde que haja recolha de dados, como por exemplo o IP, o vosso IP, tem que haver uma autorização prévia. Portanto, é extremamente importante que seja implementado um sistema de gestão dos vossos cookies. Eu aqui vou suspender aqui a apresentação e vou entrar num site que eu encontrei, o site da AdThis, e que tem aqui uns... Eu até quis mostrar porque é um muito bom exemplo. Por exemplo, existe aqui uma barra de cookies que eu a qualquer momento posso fechar, mas eu, enquanto utilizador, posso chegar aqui, posso dizer que aceito que os cookies sejam instalados ou ver as cookie preferences e posso dizer, ok, eu quero que sejam instalados os cookies, mas apenas os mínimos requeridos, portanto, porque existem cookies que são sempre críticos para o site funcionar, mas que não fazem tracking. Os cookies funcionais, como por exemplo a questão do login automático, ou, ok, eu autorizo todos. E é extremamente importante implementarmos uma ferramenta deste tipo que me permita, ou que permita aos meus utilizadores fazerem a gestão dos cookies e de como é que eles vão interagir com o meu site e o que é que eles permitem que o meu site possa fazer em termos de cookies. Além disso, é também extremamente importante que vocês guardem um log de todas essas autorizações. Ao fim e ao cabo, um log, sempre que alguém entra no vosso site e diz eu aceito, que vocês fiquem com um registro dessa autorização. Também é extremamente importante referir que, ao nível do Google Analytics e do Tag Manager, será também necessário alterar a forma como utilizamos ou então obter uma autorização prévia na recolha de dados. Se o vosso Google Analytics ou a configuração que vocês têm na vossa conta de Google Analytics, se tiverem a instalar cookies de tracking, vocês têm que ter na ferramenta de gestão de cookies ou têm que ter essa ferramenta de gestão de cookies implementada de forma a que o utilizador possa escolher se quer que esse cookie seja ou não instalado. Alternativamente, também poderemos implementar ou ativar uma opção do Google Analytics que é o Anonymization. O que é que isto faz? Este, ao fim e ao cabo, torna o IP do visitante anónimo. Ou seja, vocês vão continuar a ter estatísticas, mas vocês não vão estar a recolher o IP do utilizador do vosso site. Portanto, continuam a ter as estatísticas, mas neste caso, a informação que vocês têm no Google Analytics acaba por estar em conformidade com o novo regulamento porque não estão a recolher dados privados. Mas lembrem-se de um aspecto. Se vocês tiverem, por exemplo, o Facebook, o tracking do Facebook, ou o tracking do LinkedIn, ou outras ferramentas de tracking no vosso site, muitas delas vão instalar cookies no vosso site para fazer esse mesmo tracking. Portanto, convém sempre, mesmo que vocês ativem o Anonymization do Google Analytics, se vocês tiverem outras ferramentas de tracking no vosso site, continuará a ser necessário implementar uma ferramenta de gestão dos cookies. Além disso, mais uma vez, mantenham sempre log de todas as autorizações. Eu não me vou fartar de repetir isto hoje, que é manter um log de todas as autorizações que foram dadas. Um outro aspecto também importante é que o regulamento é omisso, portanto, o regulamento não obriga a uma instalação de um certificado SSL. O certificado SSL é aquela funcionalidade que vocês, quando entram no site, aparece na barra do browser um cadeado e aparece lá em cima, em vez de aparecer HTTP, aparece HTTPS. E esse cadeado
O certificado SSL é o que ativa esse cadeado no vosso browser. E o que é que esse cadeado diz? Diz que os dados que, enquanto vocês estão a visitar um site, se tiver o cadeado lá em cima, quer dizer que todos os dados que vocês enviam para esse site são encriptados, ou seja, toda a comunicação entre o vosso dispositivo e o website que vocês estão a visitar está encriptado. E o certificado SSL garante isso mesmo. Além de encriptar os dados na comunicação entre o dispositivo do visitante e o nosso website, ele aumenta também a confiança que os utilizadores têm no nosso website. Além disso, é uma norma da indústria, caso o vosso website tenha uma área reservada que implica a utilização de um login ou de passwords. Portanto, se vocês tiverem uma área reservada no site ou uma área que os utilizadores têm que fazer login, é uma norma da indústria ter o certificado de segurança. Portanto, claramente que aconselho a instalarem. Além disso, aqui fazer ao nível do SSL, gostava de fazer aqui um à parte, que é o facto de a própria Google e ao nível do Google Chrome, a partir de junho, o Google Chrome passará a mostrar, ou identificar os sites que não têm SSL como sites inseguros. Portanto, também tenham essa noção, que além da questão do regulamento da privacidade, da proteção de dados, também é essa questão, que a própria Google, o próprio Google Chrome passará a indicar que o site não é seguro, caso não tenha um SSL. Além disso, também em termos de SEO, ou seja, o posicionamento orgânico do vosso site ao nível do Google, o facto de terem HTTPS ou certificado instalado vai melhorar o vosso posicionamento orgânico. Por fim, volto a chamar a atenção, logs. Façam log de tudo. Log da instalação dos cookies, log de registros no website, log de formulários enviados, log de registros na newsletter. Façam log de tudo. Isto é extremamente importante. Caso sejam fiscalizados, vocês terão sempre logs de todas as ações, de tudo o que foi feito no vosso website. É extremamente importante que tenham isto implementado. Eu iria passar então agora à fase de perguntas e respostas. Antes de começar a responder às vossas perguntas, gostaria apenas de falar dos nossos próximos eventos. Nós vamos ter um evento de marketing digital em Lisboa a 11 de maio e também no Porto a 18 de maio. Se quiserem saber mais informação sobre estes eventos, poderão visitar o nosso site em alencastre.net/eventos e poderão ter acesso a estes eventos, estes próximos eventos, informação sobre estes eventos, mas também como futuros eventos que teremos. Também nos podem seguir no LinkedIn e no Facebook, caso queiram ser notificados sempre que tenhamos novos webinars e novos workshops. Irei então agora responder às vossas perguntas. Vou abrir aqui o separador das perguntas. Então vamos. Hoje temos muita pergunta. Portanto, felizmente temos 15 minutos ainda. Tenho aqui o Filipe a perguntar se será disponibilizada a gravação deste webinar para podermos rever esta informação com mais calma. Sim, esta gravação será disponibilizada no nosso canal de YouTube. Eu tenho aqui o Pedro a perguntar se os cookies ocupam espaço e se podem ser eliminados. O espaço ocupado pelos cookies é mínimo em termos dos nossos dispositivos. E os browsers permitem, tipicamente os nossos browsers, o Google Chrome, o Firefox, permitem sempre a eliminação desses cookies. Além disso, os browsers também têm uma função, ou a grande maioria deles tem uma função que permite, ao nível do próprio browser, impedir a instalação de cookies. Aliás, se tiverem o Google Chrome, ele tem uma função que é, agora esqueço-me aqui o nome, que é o Go Incognito, que se abrirem aqui, é New Incognito Window, que efetivamente permite navegar nos sites sem haver qualquer tracking das vossas ações. Uh,
Pois, tenho aqui uma pergunta da Joana. Como garantimos que temos consentimento na recolha de dados de uma chamada telefónica não gravada? Eu não sou advogado, e acho que pronto, as chamadas telefónicas acabam por ultrapassar o âmbito do webinar de hoje, mas eu diria que se nesse caso teria de ser feito por escrito, não sei. Portanto, aquilo que eu recomendo, Joana, é que fale com um advogado sobre esta questão. Ahm, Depois tenho aqui uma pergunta da Ana, que é tem a Ana a me perguntar se para as cookies de tracking, se existir uma checkbox para recolher a autorização do utilizador, está assim de acordo com a nova política do RGPD? Sim. Por exemplo, aquele exemplo que eu vos mostrei desta, desta, deste site em que eu posso definir, no fundo, vou aqui parar a apresentação. Portanto, neste site em que eu posso definir, podia ser desta forma, podia ser com uma checkbox. Portanto, desde que eu efetivamente ofereça ao utilizador a possibilidade dele alterar as definições, se vai receber o cookie de tracking ou não, nesse caso estamos em conformidade com o novo regulamento. Vou continuar aqui a responder às vossas perguntas. Que dados deve ter um log de consentimento? Pergunta que me coloca o Ricardo. Eu diria que, se possível, se conseguirem ter essa informação, o IP, por exemplo, imaginemos que alguém está a preencher um formulário. Vocês já vão ter o nome da pessoa. Eu guardaria também o IP dessa pessoa, se possível. Guardaria a data e a hora em que essa informação for recolhida. Se estivermos a falar de cookies, por exemplo, que já é mais anónimo, eu guardaria, por exemplo, o IP. Tenho aqui a Áurea que me faz uma pergunta, o que é um log? Um log, no fundo, a Áurea, é um registro de toda a informação que nós recolhemos. Por exemplo, se vocês tiverem um formulário no vosso site, um formulário de contacto, e alguém preencher esse formulário de contacto, vocês tipicamente, na vossa empresa, vão receber um e-mail com o nome da pessoa e com os dados que foram recolhidos. Mas será importante também manter no site uma base de dados onde fique registada a informação que foi recolhida por essa pessoa, o facto dessa pessoa ter autorizado a recolha desses dados, em que data que essa recolha foi feita, a que horas e os dados dessa pessoa. Ahm, Tenho aqui uma pergunta. ah, Tenho aqui a Anitta que tem aqui uma pergunta. No caso de não termos cookies, o que sugere agora com este novo regulamento? Devemos instalar cookies ou continuamos sem cookies? Se o vosso site não utiliza cookies, não têm que ter barra de cookies no vosso site. Ou podem pôr um disclaimer a dizer que o vosso site não utiliza cookies. Mas devo desde já dizer que não é normal um site não ter cookies. Portanto, eu não sei se a pergunta não é clara ou se eu poderei ter interpretado mal. Mas tipicamente todos os sites têm cookies. Porque existem cookies que são mesmo necessários para um determinado site funcionar. Agora, a questão é se esses cookies são cookies que fazem tracking de um utilizador ou não. Tenho aqui uma pergunta do Tiago que diz que recolhe dados a partir do website, através de um formulário para um e-mail e a partir daí a informação é tratada manualmente para o CRM. É necessário fazer algum tipo de implementação? Eu diria que se o vosso CRM permitir guardar esse formulário um, ou seja, esse formulário seja guardado perdão, só a preencher esse formulário, vocês recebem um e-mail. Se esse e-mail contiver todos os dados, como os dados da pessoa, a que horas é que foi recolhido, a data, a hora, inclusivamente e possivelmente, se for possível, tecnicamente, o IP, se vocês guardarem isso no vosso CRM, vocês já estão a construir um log de que essa autorização foi dada.
Eu tenho aqui muitas perguntas, estou a navegar entre as perguntas. Sobre. Portanto, tenho aqui uma pergunta da Bruna, que acaba por ser uma pergunta interessante, mas à qual eu não consigo dar resposta, que é sobre o direito do esquecimento num site de e-commerce, por exemplo, como é que é garantido que os dados foram esquecidos e apagados? Ahm, Isso terá que ser visto com o vosso jurista. Agora, a Bruna que tenha atenção que, por exemplo, para efeitos fiscais, se for um vosso cliente, muito provavelmente, se forem dados fiscais, até inclusivamente não podem, muito provavelmente não podem ser eliminados ou só podem ser eliminados após um determinado período de tempo. Um, o Tiago pergunta-me se os formulários a partir de agora vão ser obrigados a ter CAPTCHA. Não. O CAPTCHA é aquela funcionalidade que permite verificar se é uma pessoa ou não. Um, eu pessoalmente não acho que estejam obrigados a ter CAPTCHA. Isso acaba por ser uma opção de quem implementa o vosso site ou uma opção vossa ao nível do vosso site. Tenho aqui uma pergunta também interessante, que é se os dados que solicito ao cliente se destinam exclusivamente a poder emitir a fatura, estou ou não sujeito a este regulamento e terei que reformular o meu site em conformidade. Uh, o site terá que sempre ser reformulado, Rui, porque lá está, existem as questões dos cookies, existe muito provavelmente terem que dizer na vossa política de privacidade que recolhem os dados única e exclusivamente para aquele fim. Portanto, os sites, isto é invariável. Todos os sites construídos, eu até agora não encontrei um site que não tenha de alguma forma sofrer alterações. Mesmo que seja um site mais básico que exista, mesmo que seja um site puramente institucional, todos os sites têm que ser reformulados para cumprir este novo regulamento. Uh, Tenho aqui uma pergunta do Pedro. Será necessário, quando um utilizador entrar no nosso site, ter que aceitar certos termos, de modo a que, se não aceitar, não conseguirá navegar no site? Eu diria que sim. Agora a questão é, por exemplo, eu conheço várias ferramentas de gestão de cookies. Isto é um exemplo. E agora essas ferramentas de cookies podem ser implementadas de formas diferentes. Há quem impeça o utilizador de navegar no site enquanto não disser sim, aceito. Há quem entenda que se eu fecho a barra de cookies é que estou a aceitar. Há quem entenda que se eu estou a navegar no site é que aceitei. Embora o regulamento diga que tem que haver uma autorização de forma clara e inequívoca, um, o ideal, eu não tenho, digamos, uma fórmula para lhe passar, Rui. Aquilo que eu diria é que consulte o seu advogado e veja qual é a melhor forma de fazer essa autorização. Eu, no meu entendimento, e aqui é o meu entendimento pessoal, desde que eu disponibilize uma barra de cookies e que permita ao utilizador, tal como aquele exemplo que eu vos dei, que permita ao utilizador alterar que cookies é que vão ser instalados, eu entendo que estou a cumprir com o regulamento. E se o utilizador continuar a navegar no meu site, é que eu estou a subentender que é uma ação afirmativa pelo facto de ele estar a navegar no site. Mas isto é o meu entendimento pessoal. Tenho aqui mais uma pergunta. O que é um log exatamente? É um registro? Sim. Tenho aqui uma pergunta. Esta pergunta foi-me colocada pela Leonor. Sim, um log é um registro. É um registro onde fica, ao fim e ao cabo, é uma base de dados onde ficam registados todas as autorizações que existiram. Tenho aqui uma pergunta do João. Durante quanto tempo devemos guardar os logs? Aconselho que também se informe com o seu advogado relativamente a isto, esta questão. Tenho aqui uma pergunta como fazer, do Pedro, como fazer logs para tudo. Infelizmente terá que ser. Teremos que fazer logs para tudo.
Eu tenho aqui uma pergunta que também é interessante, que é, podemos guardar os logs de clientes que não autorizam algo? Uh, isto é uma questão interessante. É uma questão muito interessante. E é uma questão que se levanta com este novo regulamento que acaba que dá asa a muita discussão e muitas questões. Por exemplo, uma pessoa que cancela o registro na vossa newsletter. Se a pessoa não quer ser, ou não quer receber um e-mail nosso novamente, nós vamos, à partida, eliminar os seus dados da newsletter. Mas será que não devemos manter o e-mail dessa pessoa para sabermos que, ou seja, para termos um registro de que aquela pessoa não quer receber mais e-mails? Caso por engano alguém coloque novamente o e-mail dessa pessoa na base de dados. Por exemplo, imaginemos que vocês têm um CRM e alguém diz: eu não quero ser contatado pela vossa empresa no futuro. Não terei eu que manter um registro no meu CRM para saber que essa pessoa não quer ser contatada? É uma excelente questão e é uma das zonas mais cinzas ao nível deste regulamento. Nós utilizamos ferramentas, por exemplo, de email marketing, nossas e dos nossos e para clientes nossos, que mesmo que uma pessoa cancele o registro na newsletter, ele elimina todos os dados, exceto o e-mail, para efetivamente termos, de alguma forma, um controlo de que aquele e-mail ou aquela pessoa dona daquele e-mail não quer receber mais e-mails nossos. Portanto, é uma pergunta bastante pertinente. Uh, É obrigatório ter uma opção no site onde o utilizador tem acesso automático aos dados pessoais que temos deles. Um, não vi nada no regulamento e das conversas que tenho tido com os nossos consultores jurídicos que obriguem a tal. Também tenho aqui uma pergunta da Fernanda relativamente às landing pages. É necessário disponibilizar também política de cookies e consentimentos? Sim, é necessário. Constitui parte do site. Eu tenho aqui imensas perguntas. Eu acho que não vou conseguir responder a todas. Acho que nunca tive um webinar com tantas perguntas como hoje. Uh, sendo os clientes potenciais o principal target do email marketing, como revalidar as suas autorizações, sem perder 95% dos contactos? Esta é a pergunta que me coloca o José. E isso é a grande pergunta que todos nós que trabalhamos no marketing fazemos a nós próprios. Como fazer esta revalidação sem perder os 95% dos contactos? Concordo perfeitamente, concordo em absoluto consigo, José. Acredito que a questão da revalidação das bases de dados irá gerar perda de contactos nessas mesmas bases de dados. Por isso é que também é um tema sensível e é um tema complexo. Por exemplo, eu tive, ainda há dias, falava com um especialista de marketing, de email marketing, que me dizia que, e até inclusivamente com o nosso advogado, que nos está a dar a consultoria nesta área, que dizia que a nossa lei portuguesa anterior ao regulamento, aquela que ainda se encontra em vigor hoje, já era muito rígida no que dizia respeito à questão da autorização. Portanto, uma das questões que tem sido colocada em cima da mesa é se as pessoas estão na nossa base de dados, se as pessoas se mantêm na nossa base de dados, se as pessoas têm a opção do cancelamento da nossa base de dados, e se nós temos essas pessoas na nossa base de dados e obtivemos autorização para ter essas pessoas na nossa base de dados, porque é que eu tenho que revalidar? Pronto, mas isto são questões que eu não lhe consigo dar a fórmula certa. Isto terá que ser visto terá que ter apoio jurídico nesta matéria, porque eu já falei com vários advogados, inclusivamente em dezembro último tivemos um workshop sobre esta mesma matéria, e inclusivamente estavam advogados presentes nesse workshop.
e não havia consensos. Existiam advogados que diziam que, havendo uma autorização anterior a este novo regulamento, não era necessário revalidar. Haviam advogados que diziam que iam revalidar tudo. A seguir tenho aqui uma pergunta da Beatriz. Como obter um certificado SSL? A partir da empresa que construiu o vosso site ou a empresa que faz o alojamento do vosso site pode-vos ajudar com a questão da obtenção do certificado SSL. Tenho aqui uma pergunta também muito pertinente do Hugo, que é: quanto à autorização para as bases de dados de e-mail de marketing, podemos alternativamente solicitar que se pronunciem contra ou em vez de solicitar uma nova autorização? Pois, mais um tema complexo, porque a autorização é mais ou menos como aquela questão da checkbox. A checkbox tem que estar desativada para que o utilizador clique na checkbox para que essa autorização seja válida. Se nós enviamos um e-mail a dizer: pessoa X, você pertence à nossa base de dados, se quiser deixar de pertencer, clique aqui. Caso não faça nada, eu vou assumir que quer continuar a receber. Não sei se isso se enquadra, aliás, diria que isso não se enquadra na questão da autorização prevista pelo novo regulamento. Portanto, julgo que esse não será o caminho. Tenho aqui uma pergunta da Rita, que é: os dados pessoais dos utilizadores precisam ser encriptados na base de dados? Todos os dados? Uh, eu diria, eu diria que não, mas diria que é uma boa prática fazê-lo. Aliás, hoje em dia, a maior parte das plataformas de gestão de sites e plataformas de e-commerce, e inclusivamente CRMs e outras aplicações, já fazem automaticamente a encriptação desses dados para que, caso alguém aceda a essa base de dados, não consiga fazer a leitura. Portanto, pode ser uma boa prática. Eventualmente, não todos os dados, mas só aqueles dados que são mais sensíveis. Mas isso será algo que eu deixaria mais para a empresa que vos trata da informática, porque não é uma obrigação legal, mas é uma boa prática. Tenho aqui uma pergunta também. A forma correta de obter todos os consentimentos dos e-mails existentes nas nossas mailing lists são à base da revalidação de dados. É essa a solução que tem sido apontada pelos advogados com que tenho falado. Embora alguns, lá está, como eu referi anteriormente, alguns entendam que, se a base de dados já cumpre determinadas normas, essa revalidação não é obrigatória. Mas lá está. Tudo depende de como é que o advogado, como é que o vosso consultor jurídico vai entender essa matéria. Tenho aqui uma pergunta da Iris, que é: se ativarmos o Enable IP Anonymization do Google, ainda é necessário guardar um log da instalação dos cookies. Atenção que o Google Analytics não é a única ferramenta que instala cookies no vosso website. Convém ter isso em conta. O Google, eu dei um exemplo de ativar o anonymization do Google Analytics para tornar o Google Analytics compliance. Mas se nós tivermos outras ferramentas que façam track dos utilizadores, poderá ser necessário sim manter o log dos cookies. Portanto, nós já estamos a ultrapassar a nossa hora do webinar, deste webinar. Vou responder só aqui a mais uma pergunta. A Susana coloca aqui uma pergunta que é: em caso de revogação de consentimento, como é que se eliminam os cookies? Os cookies, uma coisa é eliminar o consentimento ao nível do website para que ele não volte a instalar cookies no nosso site, naquele site, quando voltarmos a visitá-lo. Os cookies em si podem ser eliminados, têm que ser eliminados no nosso computador. Tipicamente, por exemplo, vou mostrar aqui no ecrã. Se nós viermos aqui às opções, agora estava aqui um pouco perdido. Se viermos aqui às opções do Chrome,
Agora, por acaso... Exatamente. Tenho aqui uma... Eu posso eliminar todo o chamado cache content. E ao eliminar todos os dados de cache que existem no meu computador, ah, inclusivamente, eu agora já não me lembro se é no cache web content ou site data, mas eu faço chegar um e-mail com isso. Mas eu sei que existe uma opção aqui no browser que vos permite eliminar todos os cookies. Eu lamento, mas eu vou ter que mesmo chegar ao fim deste webinar. Terei todo o gosto de responder às vossas perguntas, caso queiram me enviar algum e-mail. Queria agradecer a vossa presença e aproveitar para vos desejar um ótimo fim de semana. Muito obrigado a todos, e um resto de bom dia.